Olá! Está começando mais um Mar Sem Fim, mais uma vez na Resex do Arraial do Cabo. No programa anterior, você viu a ocupação desordenada, aquela coisa horrenda que se tornou a cidade do Arraial do Cabo. E muita coisa interessante, como a pesca da lula, por exemplo. No programa de hoje nós vamos mostrar uma canoa típica, cujo nome vem bem a calhar, canoa de boçarda, uma técnica em extinção. Você vai ver um tipo de pesca praticado há centenas de anos e que se repete até hoje. E além disso, o principal, maravilhosas imagens debaixo d'água. Vamos lá? Mar Sem Fim, segundo episódio da Resex Arraial do Cabo. Nós estamos na praia do Pontal, outro lugar paradisíaco aqui de Arraial do Cabo, um colorido de água fora de série. Mas eu quero saber se você está esperto. Qual é o bem cultural que está aqui perto de mim? Um bem cultural de todos os brasileiros decretado pelo IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico Nacional. Sabe qual é? As embarcações típicas. Essas embarcações são completamente diferente uma das outras. Esta daqui é típica daqui de Arraial do Cabo. Eu até pensei que não existisse mais. Para minha surpresa, encontramos uma meia dúzia delas. Elas derivam da canoa de índios, são canoas de um pau só, mas tem várias diferentes. Primeiro, essa borda um pouco mais alta, que é essa faixa azul aqui que é colocada, é uma madeira colocada. Segundo, a tolda, que também não é original dos índios. Terceiro, a popa reta, também bastante típica daqui. E por fim, o casco delas, vocês veem ali para aquela outra que está de cabeça para baixo, o casco delas é completamente reto. Mas desde já saiba que as embarcações típicas são um bem cultural decretado pelo IPHAN, porque elas não estão em nenhum papel, elas estão na cabeça dos mestres que receberam a informação dos pais deles, que receberam dos pais e assim sucessivamente as gerações. O Paulo, explica um pouquinho quem são os mestres sabedores. Então, eu acho que são pessoas que têm algo a nos dizer diante de um mundo em que, né, toda a questão ambiental e toda a questão da dimensão da cultura vem se perdendo daquilo que é um saber tradicional, um conhecimento tradicional. Eu acho que os mestres sabedores têm algo a dizer para a gente sobre como viver e como estar no mundo, né? Você se envolveu com eles a partir do quê? Então, eu fiz uma escolha de vir para a região dos lagos nesses últimos 5 anos com uma perspectiva de trabalhar com vários grupos sociais, pescadores, maricultores, mestres sabedores, como forma de valorizar e dar visibilidade aos seus saberes e aos seus conhecimentos. Há uma estratégia de trabalho em termos de pesquisa em que a gente está querendo perceber como é importante essa subjetividade, essa maneira de encarar o mundo e como eles têm algo a dizer diante de um conhecimento racional, de uma modernidade que vem e que atropela esses saberes e faz com que essas pessoas se tornem descartáveis, invisíveis aos olhos das políticas públicas, aos olhos da inserção social e de intervenções políticas mesmo. O senhor nasceu aonde, mestre? São Pedro de Aldeia. São Pedro de Aldeia. O senhor estava falando que o senhor não constrói a canoa em si, mas o senhor repara todo tipo de canoa. Qualquer tipo de canoa, qualquer circunstância. E por que não constrói mais? O senhor nunca Porque construiu? aqui nós não temos tronco suficiente para isso. E para vir de longe é difícil. O IBAMA está inclusive tentando, mas não consegue o tronco na medida que nós precisamos. Certo. Qual é a madeira usada para construir, mestre? A canoa É. tem oiticica, jequitibá, pequi, cedro. Nós temos uma canoa de cedro que está na prainha, que já se calcula 150 anos. Ela ainda vai ao mar toda semana.
há uma necessidade da gente ter alguém que substitua o Chonca para o futuro, porque possivelmente com a perda dele se perde o saber fazer reforma de canoas de boçal. Eu aprendi vendo os antigos, nunca tive um professor. Passei a ser solicitado, os outros foram se indo, foram morrendo e eu fiquei, estou até hoje. E o senhor não passou a sua arte para ninguém? Até o momento não, ninguém quer aprender. Por quê? Todo mundo quer estudar, todo mundo quer ser alguma coisa diferente. Agora, isso é muito triste, não? Porque é uma arte que está fadada a acabar, você não acha? Com certeza. Eu falo sempre, se eu morrer hoje ou daqui a 10 dias, se acaba. Porque ninguém vai fazer o trabalho que eu faço. A própria pescaria, o próprio pescador está se acabando, o peixe está sumindo. Então, tudo mais difícil. E o que essa canoa ela está em uso há quanto tempo? O que você pode dizer dela? Há datações da Câmara em que fala da pesca tradicional e uso desse tipo de canoa desde 1600. Então essa canoa é aquilo que dá a alma, o ethos, a maneira de ser da pesca tradicional de Arraial do Cabo. Eu estou super contente porque a gente conseguiu flagrar agora cenas típicas aqui nessa beleza de lugar que é a prainha no Arraial do Cabo. E as cenas típicas são dos pescadores artesanais. 2 canoas de borçado chegando nesse mar lindíssimo, lotadas de peixe. Curta aí porque vale a pena e é uma das últimas cenas dessas que você pode ver. Os nativos da costa ou os caiçaras estão sendo cada vez mais expelidos pela especulação imobiliária, pelo crescimento desordenado das grandes cidades, pelo turismo de massa, enfim, é uma raça em extinção. Você vai poder ver uma cena que se repete há centenas de anos, só que ninguém sabe quanto tempo ela ainda pode durar. Curta aí, vale a pena. Perdendo-se uma canoa desse tipo, com tantos anos de serviços prestados, o que o Brasil perde? Perde uma biblioteca, uma canoa dessa representa uma forma de organização do trabalho comunitária, coletiva, uma organização do trabalho que tem uma estrutura de como cada pescador na companhia realiza essa atividade e perde saberes que têm voltado à questão da natureza. Ou seja, uma canoa dessa, ela redefine uma compreensão, um manejo com as próprias mãos do que é a pesca. E a maneira como se apropria da natureza, a maneira como se olha para a natureza. Seu vento, qualidade da água, correnteza, que tipo de batida o peixe dá, né, o gestual que isso propicia, a linguagem, né, e a articulação oral que o pescador estabelece no arrasto da pesca e tal. E com ela se perde todo esse saber, que é muito mais profundo do que eu falei aqui. Por que você acha que as pessoas valorizam um pouco isso, hein, Paulo? Porque existe uma dimensão na região, de um lado, de valorizar um turismo de massa voltado à praia, voltado à questão da beleza cênica, do panorama, da vista, e por outro lado, nunca houve no projeto de desenvolvimento uma percepção de envolver essas comunidades e da participação delas a partir do seu patrimônio cultural. Então me parece que a gente naturaliza na sociedade brasileira a exclusão do outro. E quando a gente exclui o outro, a gente exclui todo um patrimônio, todo um saber, toda uma maneira própria de viver o mundo. Eu acho que o grupo dirigente ou aqueles que detêm o poder, o tempo todo, de forma sistemática, de forma natural, dar uma ação diante do outro de invisibilidade, de exclusão e de negação desse patrimônio. Então a gente pensar que muito do nosso patrimônio cultural, que está na mão desses mestres sabedores, muita maneira de ver o mundo, muita capacidade de perceber que esses conhecimentos são conhecimentos sustentáveis, né, que podem ser recuperados como forma de uma nova percepção de mundo, uma nova organização de mundo, uma nova visão de mundo, é isso que é ignorado em função de uma ideia equivocada de progresso, desenvolvimento ou qualquer coisa nesse nível aí. Chegou o
momento da gente conhecer agora um pouquinho do fundo do mar aqui na Resex Arraial do Cabo, a penúltima unidade de conservação federal do estado do Rio, que a equipe do Mar Sem Fim visita. Esse é um ponto muito procurado por mergulho, são 13 operadoras de mergulho que tem aqui. Aparentemente é o segundo ponto no litoral brasileiro onde mais se desenvolve a atividade de mergulho. Como sempre, é preciso ordenar. Sempre que existe excesso, isso pode ser prejudicial. Depois eu falo isso. Agora, o que nós vamos fazer é conhecer um pouquinho o que tem debaixo d'água. Vamos lá? Então, Paulo, desde quando esse crescimento de Arraial, o que tem mudado com ele? Bom, o crescimento de Arraial ele pode ser explicado, né, por vários motivos. Um dos motivos que eu acho é o crescimento do turismo na cidade, né? Essa região belíssima, atraindo turistas, e a cidade que teve um crescimento urbano desordenado foi absorvendo isso de forma também desordenada e, consequentemente, aumentaram o número de embarcações, a pesca também aumentou um pouco nesses anos, comparado a 30 anos, que eu frequento aqui há 30 anos e vi esse crescimento, né? Então hoje nós temos aqui um arraial, um espaço pequeno, ocupado por várias atividades dentro de uma reserva que hoje, né, está instalada e funcionando dentro da cidade, e a gente tem, né, essa condição desordenada. Hoje está difícil e tem que ter alguma situação, algum órgão que venha ajudar a ordenar. A reserva foi criada em 1999, né, com decreto, e de lá para cá nós do mergulho, do turismo, né, temos participado ativamente desse processo, e hoje eu entendo que é vamos dizer assim, uma unidade federal muito importante para ordenar o que se construiu aqui com o passar do tempo. Cresceu muito também o número de operadoras de turismo. Pois é. Quando eu vim aqui há 30 anos, não tinha nenhuma operadora de mergulho. Há 25 anos atrás começou as primeiras operadoras. Hoje somos 13. E, logicamente, com a reserva, a gente conseguiu ordenar e limitar o número de operadoras. Por quê? É um espaço pequeno que está sendo explorado por operadores de mergulho. E se não houver, né, um ordenamento, um trabalho para se fazer, para se limitar, né, o número de empresas que trabalham aqui, ficaria totalmente insustentável, né, trabalhar aqui. Última pergunta, você que mergulha aqui há mais de 20 anos, você nota muita diferença na vida marinha debaixo d'água? Muita mudança para pior, né, porque eu não vou ser assim tão radical dizendo que não mudou, de jeito nenhum, mudou. O mundo está mudando, não só aqui, como o mundo todo, né? Então a gente está, eu como mergulhador, estou sentindo essas mudanças. Infelizmente, né, se a gente não tomar providências em alguns setores, a coisa tende a piorar. Então, trabalhos estão sendo feitos para mensurar o que pode ser feito para parar ou melhorar isso aí. Agora, comparando de 20, 30 anos para cá, piorou bastante, com certeza. Eu acho que o que nós temos que fazer de importante é lutar pela preservação desse ambiente, né? Não só
unidos com a pesca, com o turismo. Eu acho que se a gente conseguir criar regras, fiscalização principalmente dentro da unidade, acho que a gente consegue melhorar bastante a condição ambiental que hoje se encontra aí. Eu acho que só dessa forma que a gente consegue uma melhoria, né, no nosso trabalho, com essa consciência, né, uma consciência ambiental maior, uma consciência de preservação maior. E o mergulho hoje está muito voltado para isso, pensando sempre na preservação, no futuro, né, desse ambiente. Mar Sem Fim, hoje na Resex Arraial do Cabo. E nós vamos mostrar agora para você um tipo de pesca tradicional que acontece aqui há centenas de anos. O pessoal fica em cima do morro, uma turma de pescadores fica em cima do morro, observando a chegada do peixe. A hora que o peixe chega, ele avisa com bandeiras os pescadores que estão lá embaixo da praia. E eles então começam um longo período de cercar o peixe com as redes, até que a rede é fechada e todo o conjunto é empurrado para a praia. Aí desce uma montanha de pessoas para ajudar a puxar a rede e assim ganhar um peixinho. Essa técnica é bem tradicional aqui de Cabo Frio. Aliás, é por isso que essa região se virou uma reserva extrativista. Sempre que um grupo que vive do extrativismo, seja pesca, seja cata de moluscos, caranguejos, etc., se sente ameaçado pelo progresso, por outro tipo de acontecimento, eles requerem a criação de uma Resex. Foi isso que aconteceu aqui em Cabo Frio, criando então a Resex de Cabo Frio. E nós vamos ver então ainda algumas técnicas que já desapareceram do litoral, resta aqui ou acolá em lugares muito específicos. Um deles é esse Arraial do Cabo. Vamos ver como é que funciona? Ô Quinzinho, que tipo de pesca é essa que a gente vai ver agora? É pesca do bonito. Pesca do bonito é feita de gancho. A gente joga a rede no mar de manhã e puxa 10h30 ou então 3, 4 horas da tarde. Que aí vem o peixe bonito, que é da família do atum. E o que fica fazendo o pessoal aqui em cima, alguns pescadores? Fica vendo o cardume e dando sinal para a guarnição da canoa. Chama-se vigia de pesca do morro. E o vigia é que identifica a espécie também? Identifica a qualidade e quantidade. O vigia é o posto superior da pesca de rede de arrasto. Tá. E essa pesca acontece há muitos anos já, senhor? Há mais de 200 anos, desde o tempo dos índios que essa pesca aqui em Arraial. Muitos anos. Meu pai está com 94 anos e já pescava aqui em cima. Eu aprendi com ele. Do mesmo jeito? Mesmo jeito, eu aprendi com ele, ver o cardume e a qualidade e a quantidade com meu pai. A gente agradece o pessoal da unidade de conservação Resex Arraial do Cabo, especialmente ao Zelão do chapéu aqui e a Viviane, a chefe da UC, por nos mostrarem, nos proporcionarem este fenômeno cultural muito mais do que pesca. E assim uma atividade de mutirão que já tem mais de 300 anos de vida é revivida para você, especialmente no Mar Sem Fim, na Resex Arraial do Cabo. Que venha cheio de peixes, é o nosso desejo. Agora, cada época do ano tem um tipo de peixe diferente, né? De janeiro até dezembro é o peixe diferente, qualidade de peixe diferente. Hoje essa época aí vem o bonito, quando a água gelada. Com água quente vem o xarel, vem o xerelete. Tem algum que é o preferido de vocês ou não? O preferido nosso é a anchova. Por quê? Porque vem mais quantidade. Antigamente a gente chamava o peixe do pescador do pobre, a anchova. Hoje é o bonito que está dando mais quantidade. Sábado nós matamos 5 toneladas de bonito. E aí vende isso? Vende, vai tudo pro mercado. E por quanto quilo? O bonito hoje está dando R$1. O peixe mais em conta, mais barato que se encontra, R$1. A gente está vendendo para o atravessador.
essa quantidade de gente toda que veio para Arraial, isso atrapalha, ajuda ou é indiferente? Não, na pesca para a gente é diferente. O nosso problema é o que a gente está tentando resolver, está sendo resolvido, é a fiscalização. Porque estamos usando uma rede predatória aí, esses barcos motorizados que vai passando ali um agora no momento, esses barcos é nosso adversário. O que acontece com a gente? Nós somos um pescador artesanal. Aguardamos que o peixe venha de encontro a gente, o cardume. E o barco motorizado, eles vão de encontro ao cardume. A diferença é muito grande. A gente tem 10%, eles têm 90% de achar o peixe. E tem pouca fiscalização, você acha, com relação a ele? Eu acho que eles estão fiscalizando, só que teria que ter mais pessoas, entendeu? Mais fiscais, entendeu? Que o ICMBio em Arraial do Cabo é muito pouco, entendeu? O contingente de pessoas fiscal teria que ter mais. Eles não podem fazer tudo sozinho, tem que ter uma quantidade. Para terminar, a RESEC, depois que ela veio para cá, melhorou a vida ou piorou a vida? Não, teve uma época que melhorou bem. Agora está precisando, estão tentando agora, o pessoal que estão tentando nos ajudar, está melhorando mais. Mas melhorou, aí piorou, agora está melhorando de novo. Nós conseguimos capturar peixe aqui que tinha mais de 10 anos que a gente não capturava, com o trabalho feito da RESEC e a Guarda Marítima de Arraial do Cabo. Quem é o pior inimigo seu aqui? É o turismo desenfreado? É o próprio pescador que resiste a regular usos e costumes seculares? É a prefeitura que tem interesse no turismo? Quem é o pior inimigo? Cara, pior é difícil. Tem um pouco de cada um desses aí, né? A verdade é que quando a gente começa a falar em ordenamento, a restrição de direitos, né? Num primeiro momento todo mundo pula, mas por incrível que pareça, por mais incrível que pareça, o próprio setor, falando em turismo, né, por exemplo, ele sabe que do jeito que está não dá. Então a gente tem tido um certo apoio nos trabalhos que a gente vem fazendo em relação ao ordenamento de turismo, né? Na atividade pesqueira, o nosso maior inimigo é o pescador que não é daqui do Arraial. Porque é o pescador industrial, que esse daí não tem relação nenhuma mesmo com o ambiente, né? E não tem o respeito, que é o que eles comentam também. Antigamente havia um respeito, não precisava ter lei, porque a gente já sabia até onde cada um podia ir. Mas assim, eu sou otimista, eu acho que a gente tem condição sim de trazer um diferencial para esse trabalho aqui e acho que a gente tem que fazer um esforço acima da RESEX, né? E de discussão de política pesqueira no Brasil. Então eu acho que a gente tem que avançar para essa discussão um pouco mais macro do que simplesmente esses nossos limites que são imaginários. O peixe vai e vem, não sabe que isso aqui estou protegido, aqui não estou, isso não existe. E sei que é um grande conflito. Você criar hoje uma unidade de conservação já não é nada fácil, tanto que criamos pouco nos últimos anos. Numa área costeira, com a especulação imobiliária, com a atividade de petróleo cada vez aumentando, né? Então são vários os interesses ali naquela determinada área que podem estar influenciando, né, no não avanço dessa discussão da conservação de espaços marinhos. Chegou a hora que eu não gosto, a hora de agradecer a sua audiência e dizer adeus e me retirar da sua casa. Antes, porém, uma conclusão que esses dois programas deixam. É muito difícil ordenar a pesca num lugar que quase já não tem mais pesca, que está diminuindo violentamente, que sofre problemas de poluição e de crescimento desordenado brutais e que, além de tudo, o esforço do pescador é muito pouco reconhecido. Como você viu, 1 quilo de peixe, R$1. Difícil assim. Mas no próximo programa, uma surpresa. O Parque Nacional do Jurubatiba, uma esplêndida restinga na costa do Rio de Janeiro. Espero você.